A Nintendo não acreditava nesse produto, mas eu arrisco dizer que o Game Boy clássico é o produto mais importante da sua história. E digo mais, se o Nintendo Switch hoje é um sucesso, ele deve todo esse sucesso a essa caixa branca meio desajeitada que roda jogos praticamente sem cores. O Game Boy clássico mudou tudo pra Nintendo, e como foi que ele fez isso é o assunto do vídeo de hoje e vai ser agora, só vem! E aí, topzeiros, tudo bem? Eu sou o Ed, e se você caiu por aqui de uma tela de 4 cores, você caiu no Aperta Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida, então tamo junto e vambora! Quem nunca ouviu falar do Nintendo Switch não tá vivendo no planeta Terra. O console híbrido que vive entre o mundo dos portáteis e dos consoles de mesa. No comecinho de 2022 bateu a marca dos 100 milhões de unidades vendidas. Essa marca de 100 milhões é um número muito simbólico, e no mundo dos consoles significa sucesso absoluto. Pra gente ter uma noção, o Nintendinho ou Super Nintendo, que são considerados monstruosamente bem-sucedidos, nunca passaram sequer na mesma vizinhança dessa marca. Mas o tijolinho branco conseguiu, e vendeu quase 120 milhões de unidades ao longo da sua vida, que foi absurdamente longa. E ele fez tudo isso sendo tecnicamente muito inferior a todos os seus concorrentes. Quem olha para o Game Boy pela primeira vez provavelmente vai reparar na tela, que tem um tom bastante esverdeado que lembra o display de uma calculadora ou de um relógio digital do final dos anos 70 e do início dos anos 80. Quem olha para o Game Boy pela primeira vez provavelmente vai reparar na tela, que tem um tom bastante esverdeado, que lembra bastante o display de uma calculadora ou de um relógio digital do final dos anos 70 e início dos anos 80 no Japão. O Game Boy foi lançado no mercado em 1989 e mesmo por aquela época a tela dele já era, digamos, primitiva. Só que ao mesmo tempo que era primitiva, essa tela foi a responsável pelo sucesso absurdo que o console teve. E quem vê o sucesso do Game Boy não imagina que nada, absolutamente nada na vida dele foi simples ou fácil. Enquanto ele ainda era um projeto, era muito mal visto internamente pela Nintendo. Era considerado como um produto que potencialmente poderia acabar com a reputação da empresa. Havia tanta má vontade com o Game Boy que de fato ele chegou a ser cancelado oficialmente pelo presidente da Nintendo daquela época, o Overlord Hiroshi Yamauchi. Pensa em uma novela mexicana, daquelas que passavam no SBT lá no comecinho dos anos 90, tipo Maria do Bairro ou Chispita. A história de como o Game Boy foi criado é uma novela mexicana, mas interpretada por atores japoneses. É uma história nipo-mexicana com direito a plot twists, traições e todo tipo de toshiragens. E eu sei que você tá se perguntando, Ed, você tem certeza que tá falando da história do Game Boy? E eu tenho tanta certeza que quando eu terminar eu sei que você vai concordar comigo que a saga Game Boy é uma novela nipo-mexicana legítima chamada Os Quadrados do Poder. Mas calma que a história do Game Boy está apenas começando. A primeira coisa que a gente tem que entender é de onde veio a ideia de criar um produto como o Game Boy. E para isso a gente tem que voltar no tempo para a década de 70, em um período que o Japão estava ficando obcecado com uma tecnologia chamada LCD. Eu imagino que você já ouviu falar de LCD alguma vez na vida, que significa Liquid Crystal Display, ou tela de cristal líquido. Essa tecnologia nasceu nos Estados Unidos e foi a invenção de uma pessoa chamada George Heilmeyer, que descobriu que podia controlar eletronicamente o bloqueio da passagem de luz usando cristais líquidos em uma superfície plana. Uma tela pequena e fininha era o suficiente. Uma forma muito mais barata e prática do que a outra alternativa eletrônica da época, que era a tecnologia das televisões de tubo, chamada CRT, que de pequena, fina e barata não tinha nada. No entanto, quando nasceu, a tecnologia de LCD passava longe de ser perfeita. Ela tinha um sério problema de contraste, o que dificultava enxergar as coisas na tela. E como você pode imaginar, enxergar as coisas com clareza em uma tela é muito importante. Corrigir os problemas exigia tempo e investimento, e foi aí que os americanos meio que se desinteressaram pela novidade. E também foi onde os japoneses abraçaram a ideia com a força de 1000 megatons. Na mão dos japoneses, a tecnologia melhorou e no meio da década de 70 começaram a pipocar calculadoras e relógios de todo tipo que usavam uma versão melhorada das telas de LCD. Uma solução eficiente no custo de produção e principalmente no consumo de energia.
Durante os anos 70, no Japão, qualquer aparelho de uso pessoal que precisasse de uma tela barata, capaz de mostrar gráficos básicos como letras e números de forma digital, provavelmente usava tela de cristal líquido. Eu sei que você está pensando o que é que isso tem a ver com o Game Boy. Então, diz a lenda que certo dia, enquanto esperava o trem do metrô chegar, uma unidade humana nipônica chamada Gunpei Yokoi ficou observando uma pessoa meio entediada mexer em uma calculadora. E aí ele pensou como seria massa se houvesse um brinquedo destinado para os adultos passarem o tempo de uma forma discreta, de preferência que fosse pequeno e que coubesse dentro de um bolso. Gunpei Yokoi nessa época já trabalhava na Nintendo, ele era o cara que bolava os brinquedos. Isso mesmo, brinquedos, porque muito antes de entrar no ramo de videogames, a Nintendo fazia muitos brinquedos diferentes. O Gunpei foi pra Nintendo que o professor Pardal foi pra Disney. Ele era um inventor, o cara das engenhocas. E pra nossa novela nipo-mexicana Os Quadrados do Poder, ele é o primeiro personagem. Já o segundo personagem se chama Satoru Okada. Se o Gunpei era o cara das engenhocas, o Satoru era o cara dos eletrônicos. E eventualmente eles juntaram seus poderes e criaram isso aqui, o Game Watch. Basicamente, o Game Watch é uma calculadora que, no lugar de letras e números, usa gráficos estrategicamente posicionados para criar cenas de um jogo. E a gente tem que entender que o Game Watch não era o produto que o Gunpei pensou em criar quando observou aquele cara no metrô. O que ele queria criar era algo parecido com um console portátil americano chamado Microvision. Só que ele queria fazer muito melhor e muito menor. Microvision é um console de 77 que usava cartuchos para trocar os games. E sejamos sinceros, eram jogos bem simples com gráficos, digamos, rústicos. O problema é que nem o Gunpei nem o Satoru tinham o conhecimento ou a tecnologia necessária para transformar um conceito como o do Microvision em algo menor e melhor, e ainda assim mantendo a capacidade de trocar jogos. Se com limão a gente faz uma limonada, eles fizeram o que estava ao alcance do seu conhecimento e capacidade. Criaram aparelhos discretos, de um jogo só e que cabiam dentro do bolso de uma calça. Entre os anos 80 e 90, a Nintendo lançou mais de 50 modelos diferentes de Game Watch, que foram vendidos na casa de dezenas de milhões de unidades. Apesar da simplicidade, a linha Game Watch foi um tremendo sucesso comercial, e foi quando a Nintendo colocou os dois pés no mercado de consoles portáteis. Só que quando a gente fala em Nintendo no comecinho dos anos 80, o que a maioria das pessoas se lembra é do Famicom ou do Nintendinho, porque a série Game Watch ficou mais presa no Japão, enquanto o Nintendinho conseguiu se espalhar com tremenda eficiência pelo mundo ocidental. E o sucesso no ocidente fez toda a diferença para o volume de dinheiro gerado. A demanda pelo Nintendinho foi tanta, tanto pelos consumidores como pelos desenvolvedores de games, que pegou a Nintendo meio de surpresa. Ela não estava preparada para atender o tanto de empresas que queriam fazer games para o seu console novinho em folha. E a gente sabe o quanto é importante o suporte de desenvolvedores terceirizados para o sucesso de um console. E tá na hora de falar sobre o terceiro personagem da nossa novela nipo-mexicana Os Quadrados do Poder. Chegou a hora de falar sobre o papel do Overlord Hiroshi Yamauchi na criação do Game Boy. E onde tem Hiroshi Yamauchi, tem a certeza de emoções fortes e toshiragens corporativas do mais alto nível. Mas aqui a emoção forte é quando você que tá curtindo o vídeo não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. Não deixe para depois, senão você acaba esquecendo. Faz isso agora e já se garanta para o próximo se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. O Hiroshi assumiu a presidência da Nintendo em 1949 e só largou o osso em 2013. Ou seja, ele passou mais de 50 anos mandando e desmandando. E ele foi o cara que transformou a Nintendo na empresa que a gente conhece hoje. Tudo que rolou na Nintendo nesses 50 anos, para o bem ou para o mal, passou pelo crivo do Hiroshi. E eu te conto isso porque ele tinha um jeito muito particular de administrar a empresa. E não é à toa que eu chamo Hiroshi de Overlord. Dentro do estilo Yamauchi de ser, a melhor maneira de estimular as pessoas a darem o seu melhor era através da rivalidade. A Nintendo era dividida em equipes de desenvolvimento diferentes, e o Hiroshi curtia fazer aquela pressão psicológica, e até colocar as equipes umas contra as outras. Mas não era aquela competição meio saudável, era uma parada meio sinistra que levava uma equipe a querer sabotar a outra. Um estilo super agressivo de gerenciar pessoas, que além de rivalidade gerava uma ciumeira sem fim. Gunpei Yokoi e Satoru Okada faziam parte do primeiro time de pesquisa e desenvolvimento da Nintendo, o RD1. Dentro da hierarquia desse time, Gunpei era o líder e o Satoru Okada era o seu subordinado. Esse time cuidava do desenvolvimento de brinquedos e outros eletrônicos. Já o segundo time de desenvolvimento, o RD2, era liderado por Masayuki Uemura. E esse foi o time que desenvolveu o Famicom / Nintendinho e mais tarde o Super Nintendo também.
Então imagina o seguinte, durante muito tempo o time do Gunpei Yokoi foi o time do desenvolvimento principal. Era o time de estrelas da Nintendo, especialmente após o tremendo sucesso comercial que foi a linha Game Watch. Só que esse jogo virou, e a partir do lançamento do Famicom em 83 e do Nintendinho em 85, foi o segundo time, o RD2, que ganhou o status de Belong of Galaxies. Em pouco tempo o Famicom fez um tremendo sucesso e passou a dominar todas as ações da Nintendo. E sucesso assim era para ser algo maravilhoso, certo? Mas tinha uma pessoa dentro da Nintendo que não estava nada feliz com isso, e que odiava a dependência que ter apenas um produto ganhando tanta atenção causava. Com o Famicom fazendo um sucesso estratosférico, o RD2 estava tranquilo, e toda a pressão para o desenvolvimento de um novo produto caiu no primeiro time da Nintendo, o RD1, que era liderado pelo Gunpei Yokoi. Cabia ao professor Pardal da Nintendo criar um outro produto para rivalizar com o sucesso absurdo do Famicom. Uma missão pra lá de ingrata. Lembra, o Game Watch não era o produto que o Gunpei queria fazer, mas no começo dos anos 80 foi o que ele conseguiu fazer. O que ele queria fazer de fato era um Microvision melhorado, mas foi impedido pela tecnologia disponível naquele momento. Só que o tempo passa e com o tempo vem as novidades. As telas de cristal líquido que os japoneses tanto amavam foram ficando obsoletas, porque elas eram ok para mostrar letras e números, mas não conseguiam mostrar símbolos tão complexos como os kanjis japoneses, por exemplo. Até que surgiu uma outra tecnologia chamada Dot Matrix Screen, que basicamente é uma tela capaz de mostrar uma grade de pixels programáveis, mais ou menos como fazer desenhos preenchendo os quadradinhos em um papel quadriculado. Essa tecnologia apareceu primeiro nos assistentes pessoais, aqueles mini computadores de bolso, e foi daí que o Gunpei Yokoi tirou a inspiração para criar o Game Boy. Fazendo aquela engenharia reversa básica para descobrir como esse tipo de tecnologia funcionava, o Gunpei estava convencido que era possível criar um videogame a partir dali, e levou essa ideia para o Overlord Hiroshi Yamauchi, que por sua vez não se apaixonou pela ideia, mas deu aval para que o projeto continuasse com a condição de que ele fosse muito barato de ser produzido e que ficasse em um valor bem abaixo dos $100. E fazia sentido que fosse assim, porque o Nintendinho custava cerca de $150, e ter um outro videogame na mesma faixa de preço seria como dar um tiro no próprio pé. Pensando no custo mais baixo possível, a ideia do Gunpei era fazer um produto que fosse uma sequência direta do Game Watch. Um produto barato, de jogos bem simples e sem grandes ambições. Seria um brinquedo para durar pouco tempo, só até a chegada da próxima grande novidade. Mas aí a gente olha para a família Game Boy, uma linha de produtos que durou de 89 até o começo dos anos 2000. A biblioteca desse console tem quase 1000 jogos produzidos por praticamente todas as desenvolvedoras grandes da época. Capcom, Konami, Taito, Arian, todo mundo queria dar uma mordida na torta do Game Boy. A gente chega à conclusão que entre o que o Gunpei queria fazer e o produto que chegou nas prateleiras das lojas tem um mundo de diferença. O que será que aconteceu? Aconteceu uma divergência radical de ideias. Gunpei Yokoi queria fazer o básico do básico, mas o seu subordinado Satoru Okada estava de olho no sucesso que o RD2, o time de desenvolvimento vizinho, teve com o Famicom. O Okada queria criar um videogame de verdade, para durar muito tempo, e que fosse capaz de rodar todo tipo de jogos para atrair todo tipo de desenvolvedor. Para isso, esse videogame teria que ser capaz de reproduzir gráficos complexos, ter música e efeitos sonoros com qualidade, tinha que ter velocidade de processamento, tinha que ser expansível e precisava até de um kit de desenvolvimento que fosse bastante acessível para todo mundo. Agora sim, o Game Boy que a gente conhece é bem parecido com isso que eu acabei de descrever. E de acordo com o Satoru Okada, para isso acontecer, ele precisou brigar e muito com o Gunpei Yokoi. E a única maneira que ele conseguiu convencê-lo foi na base da insistência e do cansaço. Gunpei Yokoi ficou tão pistola da vida com a insistência que acabou dizendo sim. E aí o Satoru Okada ganhou o aval do chefe, mas também ganhou toda a responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso do projeto. E essa foi apenas a primeira de muitas batalhas que o Satoru Okada enfrentaria, porque a complexidade do que ele queria fazer era legal e tudo mais, mas a condição do Hiroshi Yamauchi não mudou. O produto tinha que ficar bem abaixo dos $100, e não tem milagre. Custo de produção baixo implica em escolhas difíceis e muitas limitações. Foi nesse climão de a minha batata tá assando que em 1987 começou o desenvolvimento do Game Boy que a gente conhece. Gunpei Yokoi leva a fama de ser o pai do Game Boy, mas não é bem esse o caso. Acho justo que ele leve parte dos créditos por ser líder da equipe de desenvolvimento, mas por ele a gente teria uma versão do Game Watch que usava cartuchos. O pai do portátil de verdade, na minha opinião, é o Satoru.
com muitas expectativas e abarrotado de incertezas. Nem Satoru Okada e nem a Nintendo desconfiavam que estavam para criar um dos produtos mais importantes da história da empresa. O Game Boy mudou para sempre a forma que a Nintendo encarava o mercado de videogames e a forma com que ela tomava decisões, especialmente na sua filosofia de hardware. Satoru Okada não sabia, mas ele estava criando não apenas um videogame, mas o futuro da própria Nintendo. E como foi que ele fez isso é assunto para a próxima parte do vídeo, ou melhor, para o próximo capítulo da novela nipo-mexicana Os Quadrados do Poder. Agora atenção, os membros do canal podem assistir a continuação da história a partir de sexta-feira. E para quem não é membro, a continuação da história estará disponível no domingo às 19 horas em ponto. O Game Boy é um console incrível e tem muita coisa para acontecer ainda nessa história. Muito drama, traição e toshiragens te aguardam no próximo capítulo de Os Quadrados do Poder.